E nessa avaliação de desempenho, de dar o feedback, outra coisa que eu vejo pouquíssimo em palestras, em lives de se falar, é que os maiores erros são dos próprios líderes. Nós temos a avaliação como algo, né, muito tenebroso. Primeiro, a avaliação não é dom. E o estudo andragógico, ele mostra, para quem não sabe o que é um estudo andragógico, a andragogia é uma parte da pedagogia que estuda os processos de construção do conhecimento específico do adulto. Qual a diferença do adulto para a criança? A gente sabe que os processos mentais são iguais, né? Um adulto que se alfabetiza e uma criança que se alfabetiza, o processo da construção de letra é a mesma, só que o adulto tem experiência, ele tem trauma, ele tem conduta definida. Mas o estudo andragógico mostra que um adulto ele dá mais valor numa avaliação à orientação que ele recebe no processo do que ao grau em si, a nota. Porque ele entende que a nota é um retrato e ele entende que a orientação é desenvolvimento. Então, isso é importantíssimo. E a avaliação não é dom. A avaliação é desenvolvimento das nossas habilidades perceptivas, né? Dos nossos canais de percepção. Então, não é dom, tem técnica. E a avaliação ela é sempre subjetiva. Por mais que você tenha um checklist ali, fez, não fez, sim e não, perpassa pela subjetividade do avaliador, que tem algumas características. Nós, quando avaliamos alguém, a gente tem os nossos filtros, temos as nossas simpatias e antipatias, temos a empatia em algum grau e temos uma idealização, porque, em geral, quando a gente avalia a ação de alguém, significa ou deveria significar que nós sabemos realizar aquela ação ou sabemos como aquela ação deve ser realizada. Então a gente idealiza o que pode ser melhor e não percebe que o outro pode ter o mesmo resultado fazendo de forma diferente, dentro dos padrões, dentro da legislação, dentro da segurança. Então a nossa avaliação ela vai ser sempre nublada se a gente não tomar cuidado. E aí o avaliador ele pode cometer erros assim irreparáveis, né? E a gente não percebe isso. Um deles, que é assim o mais comum, é o erro de halo ou horn. Halo é para o bem, horn é para o negativo, que é eu olho para a Marisa e ela me espanta com uma característica dela, positiva ou negativa. E eu amplio essa característica para qualquer outra característica. E aí eu não analiso as situações. Se a Marisa é responsável, consequentemente ela é eficiente, consequentemente ela tem bons resultados. Agora, se a Marisa é impontual, quem é impontual não produz. Quem é impontual, percebe? Eu pego uma característica e está com base nos seus valores e nas suas crenças, porque você não escolhe uma característica aleatória. Se para você pontualidade é algo muito importante, como gestora, você vai olhar para a pontualidade. Pode até desculpar outros erros, né? Mas nesse caso, você, por causa da pontualidade, você amplia para o bem ou para o mal. E aí deixa, né, você fica inuviado mesmo. É como se você jogasse uma pedrinha no lago e fizesse aquelas ondas, é isso, né? Um outro erro bastante interessante de um líder é ficar em cima do muro mesmo, é a tendenciosidade central. Isso ocorre geralmente com líderes ou que são muito amigos pessoais do seu time, ou é inseguro. Se ele é muito amigo, ele não quer dar nenhuma nota muito alta nem muito baixa, porque o povo pode falar, pode ficar com ciúme. Então, ele mantém as pessoas ali na média satisfatória. Se ele é inseguro, é aquele cara que não quer dar uma nota muito alta, porque vão perceber que o liderado dele pode ser tão bom como ele. E aí ele fica daquele em cima do muro. E dependendo da profissão, por exemplo, eu trabalho com aviação, não dá para ser em cima do muro, porque derruba avião.
Um piloto avaliando um piloto, ele não pode ser em cima do muro, né? Até porque ele está avaliando dentro do avião. Então, se o avião cair, ele está junto, né? Então, em determinadas situações, você estar em cima do muro, não ter uma posição, e o líder, em geral não, sempre, ele é o responsável final pela tarefa da sua equipe. Se ele se aluvia com o medo e insegurança de perder aquela coisa, e aí sou amigo de todo mundo, ou, ai meu Deus, vão descobrir que eu não sou tão bom assim, porque um líder ele não é bom em tudo, e por isso ele tem uma equipe, ele comete esse erro do em cima do muro, né? Um outro erro bastante interessante é o de recência, Marisa. Eu pego um fato recente, positivo ou negativo, vamos supor que você trabalha numa seguradora e conseguiu uma conta de milhões. Pronto. Você pode ter até atitudes que perca milhões. Mas, como eu estou focado naquele último fato que a empresa te premiou, porque me dá medo também, como é que eu vou dar uma nota baixa à Marisa se ela acabou de ganhar uma conta de milhões dentro da minha seguradora? Né? Então você fica com o fato recente e não percebe o histórico de evolução, de crescimento ou decrescimento dessa pessoa. E aí você também não tem como mudar. Um outro ponto interessante é que, como eu falei, a gente tem um ideal, uma idealização do que é bom e do que é ruim na hora de avaliar uma outra pessoa. E é interessante, Marisa, que isso não serve só para líder, não. A gente faz isso julgando as pessoas, né? Quem está falando em público, o cara que está ali na padaria comprando pão, eu estou julgando o tempo todo. Mas eu tenho uma ideia do que é certo e do que é errado. E quando eu tenho alguém que choca esse padrão que eu tenho, eu posso incorrer em dois erros que são extremos. E a gente sabe que extremo é muito ruim. Ou eu tenho a tendência de ser complacente, leniente com a pessoa, principalmente se eu conheço a vida pessoal dela. Ah, eu sei que a Marisa fez besteira, mas sabe, ela está com problema, gente. Olha, a filha dela está fazendo vestibular, ela está virando noite com a filha. Aí eu sou leniente, ciente de que você não está desempenhando bem, ou se eu também tenho um contraste que me choca, eu posso ser rigorosa demais. De jeito nenhum. Dane-se que a Marisa tem uma filha e está com problema, ela não fez isso, aí eu vou no mínimo. Eu me passo a ser radical e vou até a raiz. Eu vou para extremo quando eu me choco com um padrão que para mim é diferente do meu. Um outro erro, e que é comum, a gente coloca como comum, como normal, é a rádio corredor, né? A fofoca em geral provoca um erro de primeira impressão. Imaginemos que eu vou te entrevistar e que alguém aí, vou pegar quem eu estou vendo aí, a Janaína, que é minha amiga, né? Eu posso falar. Janaína já veio e falou: ih, Carla, Marisa, ai, olha, mal-humorada, sabe? Ela é assim, assada, assada. Eu não te conheço. Estou lá na minha salinha esperando você chegar. Ao chegar, você dá uma topada com o seu dedo na porta. E aí você entra com aquela cara, né? Se segurando, que você está indo para uma entrevista. O que eu vou pensar na hora? Não é que a Janaína me falou que ela é bem antipática? Olha a cara que essa mulher está chegando para uma entrevista. Pronto, eu não dei chance, de você se mostrar. E se você observar, tudo é questão de perspectiva e de tempo de exposição. Se eu pedir para você desenhar o que você está vendo, você vai desenhar a minha pessoa, a minha estante, que já não é real, porque já está com Z ao contrário lá, porque a câmera já distorce. Se eu pedir para o meu marido que está aqui me desenhar, ele já vai desenhar o meu perfil. Eu sou a mesma, mas a perspectiva dele é outra. E provavelmente ele vai colocar sombra, porque a luz está aqui em cima. Você não vai, porque você só está me vendo. Se eu pedir para uma pessoa que está lá na janela do outro vizinho me desenhar, provavelmente ele vai desenhar a minha sala inteira, porque ele está lá longe. E eu, que sou o objeto do desenho, vou estar desse tamanhinho. Então, é preciso que a gente tenha tempo, exposição, que a gente tenha contato com quem a gente está avaliando, para que a primeira impressão não anuvie aquilo que eu penso do outro que eu nem conheço.
E é muito comum a fofoca, né? É comum também pelos suas crenças. Eu não gosto de mulher de cabelo comprido. Você chegou, eu já tenho uma antipatia. Ih, meu Deus, ela usa óculos, né? Não dá para usar uma lente que fica mais apresentável? Percebe? Não é só a fofoca que faz a gente causar a primeira impressão, não. Mas a fofoca ela é bem forte dentro de um time. Se vem de outro time, por que o chefe de lá quis mandar a Marisa para cá? Alguma ela aprontou lá. Ó como é que eu já tô, né? Quando tu chegar, a tua ficha já está feita. Quando alguém do seu círculo traz alguém diferente, aquela pessoa está sendo analisada na primeira impressão, né? A mulher ouve muito isso, porque a gente é meio desbocada com isso, né? Ai, você sabe que eu te achava tão nojentinha quando eu te conheci, só gostei de você depois. Esse é o exemplo clássico, porque eu olho para você e você, como mulher, não é igual a mim. Você, por exemplo, é toda menininha, usa brinquinho. Eu não sou. Aí eu te olho e falo, ai, meu Deus, mó perua, cara, entendeu? É muito comum no meio social a gente fazer isso, que dirá numa empresa, né? Que dirá como líder que eu quero a melhor equipe. Se fulano me disse que Marisa é complicada, vamos ver se eu vou querer ela na minha equipe, né? E aí a minha avaliação já vai estar conturbada, né? Então é muito grave esse erro, porque ele é o mais comum, é o menos perceptível. É o menos perceptível, porque ele é quase naturalizado, né? Aquela história da mulher que toma café da manhã e todo dia fala que o lençol da vizinha está imundo, como é que ela bota aquela roupa pendurada? E quando ela vê, é o vidro dela que está sujo, então tudo que a vizinha faz está sujo. Então, assim, essa autopercepção, ela não é fácil, essa autoobservação, ela não é fácil, né? Teve alguém que disse que sente exatamente isso, né? Quando eu falei, nossa, você é tão metidinha, né? Eu achei você tão metida, nojenta, e depois eu te gostei. Então, tem isso mesmo. E a Janaína colocou que é preciso ter cuidado com a influência. É claro, porque se eu sou um líder inseguro, eu vou me cercar provavelmente de pessoas que eu tenho afinidade segundo os meus filtros, as minhas crenças. E é interessante que você é gestora, eu também já fui. Às vezes as pessoas mais diferentes da gente são as que mais nos ensinam, inclusive na nossa percepção de ambiente. Então, a avaliação de um líder, ela é cotidiana, né? Ela é cotidiana. E isso que eu estou falando aqui é no tete a tete. Um outro erro que, assim, o avaliador tem que ter muito cuidado é a fadiga. Se eu estiver fatigada, eu não vou ter clareza para avaliar alguém, mesmo que eu tenha um checklist. Se o meu avaliado estiver fatigado, ele não vai conseguir passar por uma avaliação de uma forma tranquila. Então, a gente precisa dar atenção aos nossos sintomas biológicos também, né? Porque a fadiga... Você vê, nós que somos professoras, se você vai corrigir 100 provas escritas, você tem que corrigir todas as questões número 1, depois todas as questões número 2, porque na hora que você ficar cansada, você está cansada para todo mundo. Porque a fadiga provoca duas coisas. Ou eu fico leniente, ai, deixa o cara passar, ih, tá ótimo, tô cansada, quero dormir. Ou eu fico irritada e falo, ó como é que ele está fazendo o procedimento. Tem graça isso, estou aqui cansado, olhando esse pateta fazendo isso. Porque ou você fica muito rigoroso ou complacente. Você se encaminha para os extremos, né? Um outro erro é o de incompreensão. O erro de incompreensão ele pode ter dois itens, Marisa. Eu posso estar avaliando itens que, por ser líder, eu tenho que avaliar, mas que eu não tenho bem compreensão, eu não compreendo muito bem aquele item, e aí talvez por soberba vou lá e avalio. Ou incompreensão do liderado com o líder, quais são as regras do jogo da avaliação. O que está sendo avaliado, em qual medida, qual é o padrão, qual é o critério. Então, a incompreensão pode ser tanto da própria avaliação, quando eu dava curso de instrutores, os alunos eles têm que dar uma aula, né? E nós, pedagogos, a gente fica no fundo da sala para eles ficarem livres. Uma vez um parceiro meu que estava junto comigo
O cara estava lá dando aula e às vezes aquela aula, se o cara não for aprovado, ele perde o emprego dele na empresa dele. Então o cara está sob pressão. Falar em público, você sabe que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, infelizmente, né? Não devia ser. O meu colega, ele fez uma cara assim, putz, esqueci de tomar o meu antibiótico. O cara que estava dando aula, ele parou e falou, o que foi, professor? Eu fiz alguma coisa grave? Fiz alguma coisa errada? Ele não teve condições de continuar. A gente teve que dar uma chance para ele no dia seguinte. Então, aí depois disso, a gente passou a avisar para os alunos, olha, nem tudo que a gente fala ali atrás está relacionado a vocês. Porque a expressão do meu colega fez com que ele, já inseguro, sob pressão, um curso de 40 horas, 8 horas por dia, né? E com a área técnica presente para fazer pergunta ali, um cheque oral. Então, ele ficou completamente desbundado. E é a incompreensão do que está acontecendo na avaliação. Então, o liderado ele tem que ter clareza daquilo que a gente já conversou, que ele pode errar, que ele pode pedir ajuda, que ele pode demonstrar que ele tem conhecimento, que ele pode demonstrar eficiência e que o líder dele sabe reconhecê-lo em sua competência e nas suas dificuldades e que não é por causa disso que ele vai ser expurgado do time, né? Isso é muito complicado. E eu acho que os pedagogos têm papel fundamental. E você acaba afetando, por um erro seu como avaliador, você acaba afetando a autoestima do outro que está ali. Porque você está falando com pessoas. E aí a gente vê aquela máxima da comunicação, né? Não fale para pessoas, fale com pessoas, né? Então eu tenho que ter muita clareza de que é um momento que tem que ter rigor na avaliação, claro que tem. Os itens eles precisam ser avaliados, o seu resultado, a sua produtividade. Pode até que ocorra uma demissão, ok, pode. Mas o que a gente vê é que virou corriqueiro, né, as pessoas serem descartadas. Enquanto o mercado, que é mais, digamos, mais avançado, né, mais moderno, mostra exatamente ao contrário, que o desenvolvimento pessoal e profissional estão de mão dadas, né, e que é uma oportunidade tanto da empresa quanto do colaborador crescerem juntos, né? Pessoa feliz produz feliz, né? Então, é isso. Já tem provado que as pessoas preferem ser felizes no trabalho em detrimento do seu salário. Às vezes, pessoas com altos salários... Claro, gente, salário é importante, que a gente tem que sobreviver. Mas essa pesquisa foi feita, inclusive, por pessoas com altos cargos, onde a felicidade é mais importante do que o próprio salário, né? Que abriria mão, às vezes, de um alto salário por um cargo mais baixo que lhe desse prazer.